Vamos lá, gente, resolver essa questãozinha sobre ponto de fusão e ponto de ebulição das substâncias. Tenho aqui o oxigênio, o fenol e o pentano. E eu tenho aqui o valor do ponto de fusão de cada um deles. O ponto de fusão do oxigênio é menos 218,4, o ponto de ebulição do oxigênio é menos 183 graus Celsius. Fenol, ponto de fusão 43, ponto de ebulição 182, e o pentano, ponto de fusão menos 130 e ponto de ebulição 36,1. O que é que a gente lembra, né, da parte aí inicial das propriedades das substâncias puras? O valor do ponto de fusão e ponto de ebulição são constantes, eles não variam, né, são uniformes para toda substância pura. Para mistura, eu vou ter a variação dessas duas propriedades. Tá? Então, a primeira coisa é essa. O que é que a gente também lembra da parte inicial das propriedades das substâncias, né, e transformações físicas da matéria? O ponto de fusão é o momento, né, é um valor da temperatura em que vai haver a mudança do estado sólido para o estado líquido, ou o inverso, né, do estado líquido para o estado sólido, ou estado líquido para o estado sólido, ou do sólido para o líquido, ou do líquido para o sólido. Essa é a característica do ponto de fusão. Tá pegando aqui na caneta. Tá falhando aqui. Essa é a propriedade do ponto de fusão e ponto de ebulição. Pronto, funcionou. E ele quer saber qual é o estado físico de cada uma das substâncias a 20 graus Celsius. Tá? Então, ponto de fusão é o momento que vai haver transformação do sólido para o líquido, ou do líquido para o sólido. E o ponto de ebulição é do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido. Então, o que é que você vai observar? Vai observar os valores e vai comparar aonde está esse valor. Se ele está antes do ponto de fusão, se o valor está antes do PF, aí a substância é sólida. Se ela está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, se o valor está aqui, é líquido. E se está após o ponto de ebulição, aí vai ser gasoso. Tá? Você vai observar onde o 20 vai se encaixar em cada uma das substâncias. Tá? Então vou começar com o oxigênio. A 20 graus Celsius, comparando aqui o ponto de fusão, está antes do ponto de fusão, está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ou está após o ponto de ebulição. Como os dois valores são negativos, né, o ponto de fusão e o ponto de ebulição são negativos, quer dizer que 20 graus Celsius aqui ele está bem depois. 20 graus Celsius está lá na frente. Então o oxigênio eu já sei que é gasoso, porque ele 20 graus Celsius é um valor bem posterior do ponto de ebulição do oxigênio. Para o fenol 20 graus Celsius, ele está anterior ao ponto de fusão, tá atrás do PF. Então aqui o fenol está por aqui. Então aqui eu já sei que o fenol ele é sólido a 20 graus. E no caso do pentano, o 20 graus está entre menos 130 e 36, né? Está no meio, está na metade. Então aqui eu já sei que é líquido. Então eu tenho aí os três estados físicos de cada uma das substâncias a 20 graus Celsius, que é a temperatura ambiente que ele considera aqui. Tá? 20 graus Celsius. Vamos para um outro exemplo, onde eu vou ter um gráfico de uma substância pura e vou analisar o que se pede. Esse gráfico aqui é o gráfico de uma substância pura. A gente percebe que em dois intervalos de tempo tem um valor constante da temperatura. Esse momento vai ser o PF e o PE. No caso aqui, eu tenho um gráfico de aquecimento, né? Ele vai subindo, e posso ter o gráfico decrescente, que é o de resfriamento. Aqui, inicialmente, ele se encontra no estado sólido. Aqui vai ser o PF, né, ponto de fusão, que é sólido mais líquido. Aqui é só líquido. Aqui é líquido mais gasoso, e aqui é só gasoso. Isso é um gráfico típico de uma substância pura. Nesse primeiro intervalo, onde ele é constante, onde é sólido mais líquido, é justamente o valor do PF. Aqui é justamente o PE. Tá? Então aqui é um intervalo onde eu tenho o PF e o PE. Qual vai ser o valor do ponto de fusão? O ponto de fusão é justamente a temperatura onde isso aqui é constante, ou seja,
40 graus Celsius. O PE é o momento onde é o ponto de ebulição, que é constante aqui, né? Vai ser 70 graus Celsius. Então aqui é 70, o ponto de ebulição, e o PF é 40. Qual é o tempo? Qual é a variação de tempo no ponto de fusão? Já que esse gráfico é de temperatura em função do tempo, eu posso obter o valor da temperatura de fusão e também o tempo que vai durar a fusão. O valor da temperatura, ou melhor, o valor do tempo, né, de fusão é de 10 até 30, ou seja, uma variação de tempo de 20 minutos. Já no caso aqui do PE, o valor vai ser também 20 minutos. Então vamos analisar as nossas alternativas para ver qual é a resposta correta. Eu já tenho o valor do PE e tenho o valor do PF. O PF é 40, o PE ele vai ser 70. Vamos lá. A duração da ebulição é 10 minutos? Não. A duração 20 minutos. A duração da fusão 40 minutos? Também não. São 20 minutos também para a fusão e para a ebulição. Ponto de fusão 40 graus Celsius. Ok, é isso mesmo. A gente viu aqui que ponto de fusão é 40, de ebulição é 70. Ponto de fusão 70. Não, aqui é o ponto de ebulição que é 70. Ponto de ebulição de 50. Não. Então o nosso gabarito aqui vai ser a letra C. Uma questão bem tranquila, onde você, a partir de um gráfico, vai tirar uma série de informações importantes aí sobre a substância pura que a gente está estudando. Não dá para saber qual é a substância pura, porque teria que ter, além desse gráfico, algumas outras informações, como densidade e outras propriedades aí para poder encontrar a resposta correta. Ok? Bem, essa foi a dica. A gente volta aí numa próxima. Até mais.